Quais jogadores poderiam ajudar a seleção brasileira nesse momento terrível? A derrota para a Argentina e a queda de Dorival Júnior ajudaram a expor a desorganização de Reginaldo Rodrigues como presidente da CBF e também o trabalho medíocre que tem sido realizado pós-Copa de 2022. Algumas escolhas de jogadores, querendo ou não, faz parte do problema também. E é por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar 7 jogadores que poderiam ajudar a seleção em 2025. Você aí, conhece o MB? Com 4 milhões de clientes em 12 anos de operação, o MB, Mercado Bitcoin, é a plataforma de investimento em ativos digitais número 1 na América Latina. Além disso, eles são também referência em blockchain e em economia tokenizada. Ou seja, eles operam sempre com os mais altos padrões de transparência e de integridade financeira. O MB representa um universo completo de ativos digitais. Ele é super seguro e atua em conformidade com órgãos reguladores, como o Banco Central e o CMV, por exemplo. Começar a investir, dar o primeiro passo é sempre muito difícil, ainda mais se tratando de ativos digitais. Mas não se esqueçam, todo grande salto depende de um primeiro movimento. E para abrir a sua conta no MB é super fácil, é gratuito e leva menos de 5 minutos. Eu vou abrir a minha aqui e você já acompanha. Basta fazer o download do app no celular ou então diretamente no site pelo computador. Preencha com seus dados básicos, como nome, data de nascimento, CPF, e-mail e telefone. Para garantir a sua segurança, assim como aconteceu no meu caso, você vai receber um código de verificação no seu e-mail. Se quiser ainda mais segurança na sua conta, você pode mandar uma foto do seu documento com os dados solicitados. Com a conta aberta, vou investir R$50 em qualquer ativo disponível aqui na plataforma. E para os novos clientes que abrirem suas contas até o dia 30 de abril, você receberá R$25 de crédito diretamente na sua conta do MB em até 7 dias. Lembrando que o crédito só será incluído se você fizer alguma movimentação na sua conta. Apenas incluir os R$50 não será o suficiente para ativar a oportunidade. Pronto, depois desse processo você já tem tudo certo para começar a operar os investimentos com qualidade e segurança no MB. Clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, bora se cadastrar, mas muito importante, vamos estudar antes de começar os investimentos. Lembrando que o MB é uma ótima oportunidade para quem quer começar no mundo dos ativos digitais, mas não sabe exatamente por onde começar. Antes de eu começar a apresentar os nomes para vocês, eu queria fazer alguns pequenos comentários em relação à última data FIFA. Quais são algumas lições que nós podemos tirar dos jogos contra a Colômbia e contra a Argentina? Eu acho que a lição mais importante tem a ver com o nosso meio-campo. Nós precisamos para ontem evoluir o nosso meio-campo. E quando eu digo evoluir o nosso meio-campo, é tanto nos nomes convocados quanto no posicionamento desses jogadores e, claro, até mesmo na quantidade. Contra a Argentina foi o maior tiro no pé do Dorival querer jogar com 2 meio-campistas contra uma seleção que tinha 4, 5 no mesmo setor. Então, a seleção brasileira precisa ter o entendimento que se ganha o jogo no meio-campo. E outra, também não dá só para você querer fazer um time com atacantes, como o Dorival parecia que queria fazer. Do meio para frente, sempre 4 atacantes, atacantes demais nas convocações, tanto que, por exemplo, o Estevão nem foi aproveitado na última data FIFA. Eu acho que é melhor você ter, às vezes, menos atacantes e fortalecer o seu meio-campo, porque assim o seu time vai funcionar melhor. Outra lição que ficou é que nós precisamos de novas opções no sistema defensivo. Na lateral esquerda está muito evidente que a gente tem uma carência nesse momento. Na zaga, novas opções também são muito bem-vindas e até mesmo novas opções para goleiros também é bom a gente começar a observar. Um ponto que eu tenho citado sempre em outros vídeos é que outras seleções estão se renovando e a seleção brasileira tem tido sérias dificuldades nesse processo. Quando o calo aperta, independente de quem é o treinador, ele sempre recorre a alguns nomes que estão em baixa, mas são da sua confiança. Enquanto isso, você pega uma seleção da Espanha, uma seleção da França, e eles estão com muitos jogadores de uma nova geração. Eu acho que a única seleção que faz sentido mesmo manter uma base de jogadores mais experientes é a Argentina. Então ali com o Otamendi, com o Dibu, com o Depou, enfim, com o Paredes, faz sentido eles manterem a base, porque é a base que é bicampeã da Copa América
e campeã da Copa do Mundo. Então eles vão chegar em 2026 mais ou menos com o mesmo time que foi campeão em 2022. Agora, quem não tá ganhando, quem não tá desempenhando, precisa tentar inovar ou pelo menos modificar alguma coisa. Vamos lá então com alguns nomes que no meu entendimento poderiam ajudar a seleção brasileira ou pelo menos ser novas opções bem interessantes. Número 1, Hugo Souza. Vou começar falando sobre um goleiro, o Hugo, que é goleiro do Corinthians. Quero começar citando a eficiência do Hugo, é um cara que vem numa crescente muito grande com a camisa do Corinthians desde o final de 2024, mostrando que sai bem do gol, tem bom reflexo, é aquilo. Alguns vão apontar alguns erros do Hugo, só que isso, querendo ou não, é normal. Que goleiro que não comete uma falha e, na verdade, que jogador de linha também que não comete uma falha, não tem uma desatenção. Eu acho que talvez vão pegar alguns erros que o Hugo teve recentemente na Libertadores, mas isso não é o suficiente, no meu entendimento, para você condenar o goleiro e dizer que hoje ele não merece uma oportunidade, ao menos, na seleção brasileira. Goleiro novo, goleiro rápido, de explosão e goleiro decisivo. Vocês devem ter visto o que ele fez agora na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. E eu não tô me referindo só ao pênalti que ele defendeu do Rafael Veiga. Na partida de ida, teve uma finalização do Vitor Roque, cruzada no chão, que é uma bola super difícil, e ele fez uma ótima defesa. E queria ressaltar que numa bola muito parecida com essa, no jogo da fase de classificação no Paulista entre Palmeiras e Corinthians, o Everton tomou o gol muito parecido do Yuri Alberto. Então o Hugo é um cara que vive um momento especial, é um goleiro muito alto, a envergadura dele de fato chama a atenção e ele tem uma característica que hoje nós não temos na seleção brasileira. Ele é um goleiro pegador de pênaltis. De 20 pênaltis cobrados contra Hugo, ele defendeu já 7, aproveitamento de 35%. Então, um goleiro que vive grande fase, é novo e é pegador de pênaltis, não merece uma chance na seleção brasileira, pelo menos por quê? Eu acho que hoje, se o Bento é convocado estando na Arábia Saudita, não convocar o Hugo estando no Corinthians, que é um time de pressão e acabou de ser campeão, é até uma certa contradição. Porque o Bento, mesmo sendo um bom goleiro hoje lá na Arábia Saudita, ele não consegue se preparar estando no mais alto nível de competitividade e também de cobrança. Número 2, Vitão. Eu quero reforçar um nome aqui na zaga que eu já tinha falado em outros vídeos que merecia ao menos uma oportunidade. É um zagueiro novo, 25 anos, é um zagueiro rápido e o que eu gosto nele é que ele é um zagueiro que no mano a mano ele se garante bastante, então ele sempre toma boas decisões. Esse zagueiro é o Vitão, zagueiro do Internacional de Porto Alegre, que vem também jogando muita bola ali desde 2023. É que eu acho que por muitas vezes não se comenta o nome do Vitão pelo fato de ele jogar num clube do Sul, e naturalmente esses clubes têm menos mídia. Mas podem ter certeza que se o Vitão jogasse num Palmeiras, num Corinthians, no Flamengo, ele seria muito mais falado. Eu acho que é um bom jogador. Ele sai bem com a bola no pé, que é uma coisa importante para zagueiro, e eu gosto justamente desse confronto dele. Vou dar um exemplo do Marquinhos. O Marquinhos é um jogador que, para mim, não tinha mais que estar na seleção brasileira. Ele sai da área e ele não define a jogada, então ele não faz a falta e também não tenta roubar a bola. Fica só olhando o que o atacante vai fazer. É tudo que o atacante quer. Então peguem aí, por exemplo, o primeiro gol que nós tomamos da Argentina. Claro que o Murilo, o Arana e o Bento batem cabeça na jogada também. Mas na origem, o Almada gira em cima do Marquinhos sem nenhuma dificuldade. Pra mim, zagueiro tem que ser firme, tem que chegar firme, impor respeito. O Vitão faz muito isso no Internacional. Dificilmente ele sai da área e não define a jogada. Seja com bote, dá um carrinho, trava ou pelo menos faz a falta, mas não deixa o adversário seguir do jeito que quer. Eu acho que hoje nós precisamos de novas opções na zaga e acho que o Vitão seria uma bastante interessante. Número 3, Caio Henrique. Na lateral esquerda, eu já tinha falado com vocês no meu vídeo de análise do jogo que hoje não tem mais justificativa para o Guilherme Arana seguir na seleção brasileira. Particularmente falando, desde quando o Arana surgiu lá no Corinthians, eu sempre fui muito fã do futebol dele. Um lateral muito técnico, habilidoso, que chegava no campo de ataque, marcava gols, dava assistências. E até pra mim, se não fosse aquela grave lesão que ele teve no joelho, era pra ser o nosso lateral esquerdo titular na Copa do Catar em 2022. Infelizmente ele ficou de fora. Agora, hoje, ele já não vem numa sequência legal no Atlético Mineiro. E as últimas atuações dele na seleção foram muito inseguras. Querendo ou não um sistema defensivo, eu acho que a primeira palavra é segurança. E hoje o Arana não passa mais isso pro torcedor.
Não sei se pra você, mas pelo menos pra mim hoje é assim. Um jogador que pra mim já tinha que estar na seleção brasileira pro ciclo da Copa de 2022 é o Caio Henrique, que é um nome que eu acho que em 2025 poderia ser um nome muito bem-vindo na seleção. Ele não é um lateral de tanta força assim no sistema defensivo, mas ele se caracteriza muito mais por ser um lateral técnico. Então, a saída de bola da seleção brasileira com o Caio evoluiria muito. Sem contar que quando ele chega no campo de ataque, pelo fato de ele já ter jogado no meio campo, ele tem uma visão de jogo, uma qualidade técnica bem diferente. Eu acho que a gente precisando de 2 novos nomes ali na seleção, um deles poderia ser o Caio para ocupar aquela vaga. Ao menos o teste é absolutamente válido. Não tem como a gente ignorar o que ele tem feito no Mônaco nessas últimas temporadas. Número 4, Carlos Augusto. Mais um lateral esquerdo que eu coloco aqui como opção para a seleção brasileira é o Carlos Augusto. Não é de grande conhecimento do público brasileiro porque ele saiu muito cedo do Brasil, ele jogava no Corinthians para jogar na Itália. Passou um tempo jogando no Monza e hoje é jogador da Inter de Milão. E o que eu gosto no Carlos Augusto é que ele é um cara muito versátil. É um jogador jovem também, 26 anos, mas o que eu gosto mesmo é que ele pode jogar tanto como um ala quanto como um lateral esquerdo e até mesmo em alguns jogos da Inter de Milão nessa temporada, fechou numa linha de 3 zagueiros. Como eu disse, o principal da defesa a princípio é segurança. Carlos Augusto é um bom marcador, é um jogador forte, rápido e você tem um lateral esquerdo ali que talvez não apoie tanto, mas seja um cara seguro, um cara que não vai comprometer, já é muito importante. Peguem aí, por exemplo, os laterais da seleção argentina, que hoje eu acho que é uma seleção referência pra gente. Os laterais não são laterais assim de nível top mundial não. Tanto o Molina quanto o Tagliafico, eles fazem o papel deles ali bem feito dentro de um sistema muito bem montado pelo Scaloni. Então, além desses jogadores que eu tô citando terem qualidade, o que faz diferença para eles conseguirem desempenhar bem é você ter um bom sistema, ter uma sequência de jogo. Carlos Augusto eu acho que seria um nome interessante, então só recapitulando. Ele, um cara de mais força física e mais prioridade na defesa, o Caio, um jogador de mais qualidade técnica e apoio pro ataque. Número 5, Casemiro. Para muitos de vocês, deve ser uma surpresa eu citar o nome do Casemiro em um vídeo de seleção brasileira. Vocês podem pegar aí, há um ano e meio atrás, eu sendo favorável à não convocação mais do Casemiro para a seleção brasileira. Mas para vocês verem como as coisas mudam em pouco tempo. Hoje nós temos na seleção ali, para a função mais ou menos do Casemiro, o André, o Bruno Guimarães, o João Gomes, e sendo bem sincero, nenhum deles tem demonstrado um futebol na seleção brasileira que seja tão superior assim ao Casemiro, muito pelo contrário. Por um jogo, por exemplo, como esse que a gente teve contra a Argentina. Uma coisa é você jogar contra o André, outra coisa é você jogar contra o Casemiro. Querendo ou não, nos jogos grandes, um jogador de currículo, de experiência, de nome, faz a diferença também. O Casemiro tá com 33 anos, é um jogador que eu acho que nesse momento delicado da seleção, ele seria bem-vindo pela experiência e liderança que ele tem. No Manchester United não faz uma temporada brilhante, muito pelo contrário, passou muitos jogos na reserva e foi recuperar a sua vaga no time titular nesses últimos jogos. Eu acho que, pelo fato de hoje a gente não ter ninguém na função do Casemiro que seja melhor do que ele, isso justificaria uma volta dele sim ao Brasil. Até porque, sendo bem sincero, eu prefiro o Casemiro para ser o líder, o capitão para a próxima Copa do que o Marquinhos. O Casemiro me inspira muito mais confiança, sem contar que é um cara que chega junto. Meio campo tem que chegar junto, tem que fazer falta, tem que sofrer falta, tem que preencher espaço, e o Casemiro faz isso como ninguém. Hoje a gente vê o meio campo da seleção brasileira por muitas vezes passivo, e não pode ser assim. Número 6, Gregore. Outra surpresa aparece por aqui. Muitos de vocês devem até estar desmerecendo o fato de eu colocar o Gregore aqui na lista. Mas não se apeguem a nome. O Gregore, o que ele tem feito no Botafogo é surreal. Muito se fala de Luiz Henrique, de Almada, de Igor Jesus, de Savarino, pelo título brasileiro e da Libertadores que o Botafogo conquistou em 2024. E realmente, esses caras jogaram muita bola. Só que o Gregore, ele faz uma coisa que falta na seleção brasileira, que é você ter um cara que vai fazer o trabalho sujo. Como eu já falei pra vocês, nós temos hoje alguns dos melhores atacantes do mundo. O Vini Júnior, o Rodrigo, o Rafinha. Então mesmo que esses caras não rendam na seleção o que eles estão acostumados a render nos clubes, a gente não pode negar a qualidade que eles têm.
Só que, como em qualquer time, para o ataque funcionar, para as estrelas aparecerem, tem que ter alguém que faça o trabalho sujo. Ou seja, que vai correr para todo mundo no meio campo, que vai fazer falta, que vai ficar na marcação. E o Gregóry é exatamente esse cara, jogador de 31 anos. Podem ver que sem ele, o time do Botafogo seria totalmente outro, porque ele faz tudo nesse time. Ele chega junto para marcar, ele faz falta, ele tem um passe bom também, às vezes ele chega para finalizar. Então é aquilo. O meio campo tem que ser combativo, e eu não tô vendo combatividade no meio campo da seleção brasileira. Sendo bem sincero, hoje um meio campo que tivesse Gregóry, Gerson e Bruno Guimarães, por exemplo, era um meio campo de muito mais imposição física, um meio campo que seria muito mais combativo do que o nosso meio campo atual, que teve Joelinton, que teve João Gomes. Como eu disse, não subestime o Gregóry pelo nome ou pelo fato de ele não ter uma carreira de Europa. Esse cara joga muita bola. Número 7, Samuel Lino. Esse aqui talvez seja conhecido de alguns de vocês porque ele joga no futebol espanhol, joga pelo Atlético de Madrid do Simeone. Alterna momentos de titularidade, outros de reserva, mas qual é o raciocínio de colocar o Samuel Lino aqui? Não estou dizendo em nenhum momento que ele é um craque ou que é um cara que fosse decidir pela seleção brasileira. Só que ele entra dentro desse raciocínio que eu citei, de você ter jogadores que vão fazer o trabalho sujo para você ganhar e para que as estrelas possam aparecer com mais tranquilidade. O Samuel Lino, no Atlético de Madrid, ele faz todo aquele lado esquerdo. Então ele já jogou de lateral esquerdo, de meia esquerda, de ponta esquerda, já jogou como ala, enfim. Ele é um cara que de repente para você jogar em duas linhas de 4, ele vai muito bem, porque ele é muito dedicado na marcação. É algo que o Simeone exige de todos os seus atletas no Atlético de Madrid. Então, o Samuel Lino, para às vezes você poder reforçar sua marcação, entrar um cara descansado e dar um gás ali para você às vezes segurar um resultado, coisas do tipo, faz a diferença. É que muitas pessoas se apegam ao fato de futebol brasileiro ser pentacampeão mundial e acham que você tem que ter só jogadores que jogam bonito, jogadores que são craques, e as coisas não são bem assim. Peguem aí 2002. Para poder Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho brilharem, teve que ter um Kleberson na marcação. E aqui eu não tô desmerecendo o Kleberson não. É só para vocês entenderem que era um jogador bem menos estrelado, que não aparecia na mídia, mas ele fazia o trabalho sujo, ficava ali na marcação, para que lá na frente o Ronaldo pudesse brilhar fazendo gol, o Rivaldo brilhar fazendo gol. Isso acontece muito em outras seleções. Peguem aí, por exemplo, na seleção da Argentina. Claro que todo mundo vai falar do Messi, agora todo mundo vai falar do Álvares, que tá fazendo muitos gols. Mas peguem aí, por exemplo, a importância do Paredes nesse time, o quanto ele marca no meio campo e ajuda na saída de bola. Peguem aí o quanto o McAllister trabalha totalmente calado e faz a diferença para o resultado final. Então, eu acho que é esse pensamento que tem que ter também na seleção brasileira. Entender que não dá para você fazer um time de 1000 atacantes, colocar lá Vini Júnior, Savinho, Rodrigo, Estevão, Endrick, não é assim. Você hoje compensa muito mais jogar com 2 atacantes e ter um meio campo bem montado, encaixado, do que você querer jogar de peito aberto e acontecer o que aconteceu contra a Argentina. Ao menos, essa é a minha opinião. Queria te convidar para deixar a sua e ver como você pensa também aqui nos comentários. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera. Tamo junto. Vini Wagner aqui. Valeu, falou e fui!